planejamento de 2017 não andaram, outras avançaram, então a gente vai fazer essa avaliação no momento certo, né? Não é hoje, né? Hoje que basicamente é análise de conjuntura. Tá? Eu vou apresentar, para quem não conhece, primeiro o nosso moderador, que é o Plínio, que é da Visão Pública, né? A empresa que a gente contratou da 2017. Quem estava no planejamento de 2017 deve lembrar dele, do Zebinato. O Plínio é arquiteto urbanista, mestre em planejamento urbano e regional, especialista em moderação e facilitação de processos grupais, é consultor da Visão Pública e foi coordenador de planejamento estratégico na Prefeitura de Guarulhos, onde ele atua hoje profissionalmente. Tá? Ele vai fazer a parte de moderação, vai dar abertura de como é que a gente vai lidar com esse dia a dia aqui do nosso software aqui de levanta-mão, aquelas coisas todas, que acho que já estão tudo acostumados, depois de tanta live, um ano de live, acho que todo mundo, tipo, fecha o microfone, não estou ouvindo, né? A gente já está acostumado com essas coisas. E aí depois temos a fala dos palestrantes. A primeira fala da doutora Karen, nossa advogada, que nos ajuda muito na questão dos acordos coletivos, nas orientações dos nossos colegas, que todo dia tem sempre alguma pergunta, alguma coisa para ponderar, seja contrato, seja a forma de contratação de empresa, ou contrato mesmo de particulares, né? Então, ela está sempre nos ajudando nessas questões e outras questões também mais jurídica administrativa do sindicato. Tá? E temos o Nivaldo Santana, que ele é secretário de Relações Internacionais da CTB, secretário do Movimento Sindical do PCdoB, foi deputado estadual em São Paulo por 3 mandatos, de 95 a 2007. Tá? Então, rapidamente, eu vou passar a palavra para o Plínio, né, que vai fazer a mediação, que ele vai dar as coordenadas de como é que a gente vai trabalhar, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês e esse material vai ser gravado, depois a gente reencaminha para vocês e para quem não pôde participar também, tá bom? E que tenhamos um bom planejamento. Boa noite a todos. Ok. Obrigado, Marco. Eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, né? Essa é uma parceria já relativamente antiga, como já foi dito aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está chegando bem o som? Ok. E para mim é sempre um prazer estar aí, né? Não só por esse trabalho que a gente já vem acompanhando, mas também e sobretudo por ser colega de vocês, não é? De profissão, e a gente compartilha das angústias, das mesmas ansiedades aí, expectativas que a nossa categoria, enfim, ela passa, aí, sobretudo nos últimos anos. Bem, hoje nós estamos aqui para iniciar, como já foi dito, essa primeira rodada nossa de uma série de pelo menos 3 encontros. É possível que hajam outros, como já foi dito, mas do ponto de vista do planejamento, a gente tem esse encontro que a gente chamou de encontro preparatório, que é um encontro base para o processo de planejamento, e depois 2 oficinas de trabalho que vão compor, então, essa nossa agenda do planejamento do SASP. E o objetivo, como já foi dito também, entre outras coisas, construir um plano de ação para os próximos 2 anos, que são os próximos 2 anos, aí, pelo menos, da gestão que a gente tem em curso. Eu vou pedir um favor àqueles que, porventura, estejam com o microfone ligado, para desligar, só para facilitar a nossa fala aí. Tá ok? Bem, esse encontro é diferente, né? Nós já conversamos um pouco, o Marco falou um pouco das dificuldades de promover esse encontro hoje, porque normalmente os nossos encontros eles são encontros presenciais, de finais de semana, onde a gente compartilha não só a discussão de planejamento, mas, né, a gente compartilha outros momentos ali para conversar, para bater papo, tomar um refrigerante, enfim, outras coisas aí. E esse encontro nosso é diferente, né? E esse é um desafio para cada um de nós, né?
E esse é um fato que a gente estava avaliando a melhor maneira de trabalhar, de realizar esse encontro de forma remota, de uma videoconferência, garantindo uma participação, digamos, plena daqueles que vão estar aqui nessa sala conosco. Então, nós tivemos que reformatar um pouco essa metodologia de planejamento. Para os que conhecem, para os que já participaram, sabem que é uma metodologia muito participativa, muito visual e muito intensa. Então, quando a gente faz isso remotamente, a gente tem alguns prejuízos. E aí, uma das primeiras recomendações que a gente gostaria de fazer é em relação a essa forma de participação, né? Por não ser presencial, isso vai exigir um pouco da gente uma concentração um pouco mais redobrada, né? Um pouco mais de disciplina. Eu sei que todos aqui estão plenamente envolvidos nesse processo, e nós tomamos o cuidado de fazer reuniões com horários curtos, dividimos a nossa agenda em alguns dias alternados para não tornar esse processo tão cansativo e tedioso, né? Então, essa é a primeira experiência, e depois a gente vai falar um pouco dessa nossa agenda. E aí, por conta disso tudo que eu acabei de falar, eu gostaria de combinar algumas coisinhas com vocês, né, só para a gente otimizar aqui as nossas conversas. O primeiro, em relação às participações. O Marco chamou a atenção para a nossa agenda de pelo menos 3 dias, sendo 2 dias de oficinas, e essa de hoje de conjuntura. E é muito importante, é extremamente importante que nós possamos participar pelo menos desses 3 momentos, né? Esses 3 momentos, eles estão sendo construídos dentro de um encadeamento lógico, tem um fio condutor que leva ao seu ápice, ao seu coroamento, pelo menos no 3º encontro. É onde a gente consegue, ou conseguirá, desdobrar naquilo que a gente chama das ações tangíveis, enfim, né, da matriz de compromissos, onde a gente começa a materializar, enxergar o que de fato é esse plano. Então, é muito importante esse processo de planejamento e a participação nossa. Segundo, em função da plataforma, né? Nós já fomos apresentados a ela, ou reapresentados, né? Uma plataforma antiga, mas que se modernizou um pouco, e alguns cuidados a gente precisa ter. O primeiro, já chamei atenção em relação aos microfones, né? Quando você não estiver falando, procura desligar o microfone e só liga na hora que tiver para falar, para não vazar som, né? Para não atrapalhar o expositor. Isso é muito importante para a gente. Nós temos alguns mecanismos de comunicação. Um deles é o chat. Então, durante as intervenções, caso você queira fazer algum comentário e socializar esse comentário no público, ou complementar com alguma ideia daquilo que está sendo dito, não hesite em utilizar o chat que está aí disponível, tá? Ele é bem abaixo aí, e aí deixe o seu registro, porque, como o Marco já chamou a atenção, nós estamos gravando essa atividade, e tudo que for registrado no chat, ele também é parte integrante do relatório, dos documentos que vão ser produzidos. Então, não hesite em utilizá-lo aí, a gente vai estar se comunicando em paralelo. A outra questão, em relação, especialmente ao momento de debate, de conversas, que vai acontecer após as exposições, nós temos aí uma ferramenta abaixo do canto direito, inferior direito, que é levantar a mão. Então, caso você queira se inscrever, queira participar, também é só ativar essa ferramentazinha ali, e aí nós vamos estar inscrevendo vocês para poder ter as nossas falas. E o Skype também tem esse reagir aí, uma mãozinha com o dedo levantado e amarelo. Se você achou uma coisa bacana, interessante, né, quis dar um like ali, você também pode utilizar, tem vários emojis ali que a gente pode utilizar durante as falas e as intervenções. Por fim,
nós chamamos a atenção já que a gente costuma fazer um encontro muito visual, né? A gente trabalha muito com tarjetas, com papel, com cores, é um encontro muito visual, que, de certa forma, está prejudicado na nossa conversa. E esse visual se dá também pelo contato, de você enxergar as pessoas, de ver as pessoas, a expressão das pessoas, a participação. Então, eu gostaria de recomendar para aqueles que puderem, né, especialmente no momento de debate, em que a gente está criando uma interação aí, que possam, tiverem acesso à câmera, né, que possam ativar a câmera também, para que a gente possa conhecer as pessoas, né, e compartilhar um pouco mais esse momento, quebrar um pouco a frieza que é esse nosso contato remoto, tá? Quando puder, aí a gente funciona assim. E só para fazer o link aí com as falas que nós vamos ouvir agora, eu chamei a atenção, dentro do planejamento estratégico, de algumas coisas que são absolutamente relevantes. A primeira delas é que se trata de um processo de construção coletiva. Portanto, quando a gente fala dessa construção, nós temos inserido, né, e dentro da nossa agenda de planejamento, momentos em que a gente vai estar ouvindo e debatendo, momentos de reflexão, mas momentos de trabalhos em subgrupos. Nós vamos nos esforçar para fazer, já no próximo encontro, alguns subgrupos, para discutir especificamente alguns temas que são, alguns eixos que são estratégicos e que vão contribuir para o momento final do nosso planejamento. Isso tudo se dá num processo de construção coletiva que é pactuado no coletivo, né? Ainda que se discuta em grupo, ainda que tenha intervenções individuais, os pactos são construídos coletivamente. Por isso que nós chamamos a atenção para a importância da participação de todos, né, durante todo o evento. O segundo aspecto é lembrar que planeja quem faz. Não adianta, nós podemos sair daqui com um plano belíssimo, bem produzido, com ideias assim muito importantes, interessantes, se essas ideias, se essas ações não acontecerem. E elas só vão acontecer se tiver os compromissos e o envolvimento daqueles que, de fato, contribuíram para trazer essas ideias e propostas. Portanto, é um processo de planejar, fazer, rever, planejar, fazer esse ciclo, né? E durante esses 3 encontros, nós vamos ter rodadas de discussão plenárias e esses planejamentos. E cada passo de cada uma dessas etapas, ele corresponde a uma série de rodadas de discussões. O nosso grupo é um grupo relativamente pequeno, eu acho que isso vai ser mais simples de coordenar, né, e de controlar. E lembrar que toda essa discussão que a gente está fazendo de planejamento, ela precede e ela preside a ação de planejamento. Portanto, como já foi dito, não basta ter só um plano e deixar o plano e achar que ele é imutável, que ele é um plano determinista e que é assim, foi discutido assim, tem que ser assim. Não, ele é um plano que é revisto passo a passo, ele é ajustado passo a passo, ele é reconstruído passo a passo. É um processo de planejamento e no nosso plano de assessoria nós incluímos, inclusive, algumas etapas de monitoramento para tentar garantir essas etapas. E, dito isto, nós entendemos que esse primeiro momento de hoje ele seria um momento absolutamente especial, porque a gente precisa entender em que contexto está sendo elaborado esse plano, né? Qual é o contexto, qual é a conjuntura em que nós estamos discutindo um planejamento dos próximos 2 anos? Que conjuntura se dá isso? Né? Especialmente na perspectiva, como já foi dito aqui pelo Marco, na dimensão política, na dimensão econômica, jurídica. E, para isso, nós colocamos, né, nós convidamos hoje alguns palestrantes que vão estar trazendo um pouco essa visão desse cenário. Qual é a situação atual hoje, os marcos legais
que norteiam algumas ações que são estruturantes da nossa agenda, pensar esses cenários, quais são os cenários tendenciais, os cenários mais prováveis, porque mais adiante, quando a gente chegar no terceiro dia do encontro e pudermos confrontar a nossa carteira de ações, de plano, com o cenário, com a arena em que a gente faz o jogo social, a disputa, a gente vai conseguir, pelo menos, fazer um estudo prévio de viabilidade para poder avaliar se aquilo que a gente está planejando, se aquilo que a gente está, as ações que estão elencadas, elas são possíveis de serem realizadas, né? Tanto no tempo, ou tanto com os recursos que a gente disponibiliza. Então, nesse sentido que nós hoje convidamos esses dois palestrantes justamente para refletir sobre a conjuntura que influenciará todo o nosso processo de planejamento e entender que esse debate, depois das exposições, as nossas conversas, elas vão nos ajudar a detectar aquilo que Drummond fala muito bem, né? As pedras que estão no meio do nosso caminho, né? E que por uma ou outra razão impedem a nossa passagem. Então, eu espero que vocês possam aproveitar bastante, né, essas reflexões que a gente vai começar a fazer aqui, que a gente possa ter um momento rico de intervenções, porque isso tudo, depois de processado, vocês vão receber um relatório, vocês vão receber uma série de contribuições, isso tudo é o primeiro passo para que a gente possa entrar no segundo momento, então, do nosso planejamento estratégico, ok? Dito isso, eu passo para o Marco, então, apresentar aí os nossos palestrantes. Eu já fiz uma apresentação prévia, né? Bom, então já vou passar direto a palavra para a doutora Karen, né, para ela fazer a abertura, depois encerrando, passo para o Nivaldo, tá bom? Doutora Karen, por favor. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, essa iniciativa, né, de diálogo e discussão da conjuntura econômica e as perspectivas que temos de emprego e renda, né. Agradecer a participação de todos, cumprimento a todos em nome do presidente do SASP, o arquiteto Marco Antônio. Tenho a honra de dividir esse diálogo com o Dr. Nivaldo Santana, secretário de Relações Internacionais do CPB. É um grande prazer revê-lo e poder ouvi-lo novamente, e com certeza vai trazer aí uma fala que vai acrescentar muito nesse diálogo de hoje. Eu vou fazer uma exposição, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Aí. Pronto. Opa. Início. Então, meu nome é Karen Blanco, eu sou advogada, especialista em direito sindical, sou assessora jurídica do SASP. Muitos já me conhecem, um beijo aí para todos que estão aí. Liana, um beijo. Vou começar pela reforma trabalhista, né? Vamos relembrar um pouco os impactos que a gente já sofreu, né? Então, lembrando que a reforma trabalhista foi em 2017, a Lei 13.467, de 2017, e ela trouxe várias precarizações de relações de trabalho e atingiu diretamente as negociações coletivas, né? Então, a gente teve aí a criação do contrato intermitente, a regulamentação, né, possibilidade de contratação de um autônomo permanente exclusivo para a empresa. Tivemos ampliação das possibilidades de utilização do contrato parcial e temporário, uma regulamentação capenga do home office
e a permissão para terceirização, quarteirização e etc. de qualquer atividade da empresa, né? Então, essa lei, ela afetou e muito, apesar de chamada de reforma trabalhista, ela também veio com uma reforma sindical, capenga, né? Porque não mudou a estrutura assim,